Um esquema de vacinação, a gente está aqui recomendado para crianças de 3 e 4 anos de idade que receberam Coronavac no esquema primário, esquema básico. A gente está falando da faixa etária de 3 e 4 anos. Então, vacina Coronavac, o esquema primário, intervalo mínimo, ele fala da dose 1, que é a primeira dose, D1, da dose 2, D2, o intervalo de 4 semanas entre a D1 e a D2. Ok. Quando a gente vem para o esquema de reforço, para esta faixa etária de 3 e 4 anos, o intervalo mínimo é de 4 meses, após a D2, após a segunda dose. E este reforço, ele pode ser, né, preferencialmente a Pfizer, né, a Baby Pfizer, que é da tampa vinho, e na indisponibilidade da Baby Pfizer, nós podemos utilizar a vacina Coronavac. Certo, pessoal? E a gente vai para o quadro 2. É um esquema de vacinação possível para crianças de 3 e 4 anos. Então, ele vem, a vacina, primeira dose, a criança está com Coronavac. Alice, faixa etária, 3 e 4 anos, novamente. A criança recebeu a primeira dose com Coronavac. Com 4 semanas, ela recebeu a D2 de Coronavac. O reforço dessa criança, Baby Pfizer. Certo, gente? O intervalo entre as doses, 4 semanas, e o intervalo da D2 e reforço, 4 meses. Essa criança recebeu Coronavac, porém, na D2, na indisponibilidade eu não tive, eu fiz a Baby Pfizer, porque não tem Coronavac. Vocês sabem que nós estamos com essa problemática no país inteiro a respeito da falta da vacina Coronavac. Então, na indisponibilidade da Coronavac, eu vou ofertar D2 de Baby Pfizer e vou fazer um reforço com Baby Pfizer, certo, gente? Na indisponibilidade da Baby Pfizer, novamente, se utiliza a Coronavac. Então, a gente sempre vai trabalhar aí um esquema, né? No caso aqui, heterólogo, para poder a gente fechar os esquemas dessas crianças de 3 e 4 anos de idade. A criança chegou com uma dose da Baby Pfizer, está nessa faixa de 3 e 4 anos. E na D2, realizou a Coronavac. Eu vou fazer um reforço com Coronavac, ou na indisponibilidade eu vou realizar aí a Baby Pfizer. É mais uma questão de a gente resgatar essas crianças, principalmente que receberam, né, a Coronavac no esquema primário, para a gente poder já estar aí alcançando e fechando esses esquemas. Então, tem algumas observações. Ressalta-se que o esquema primário para a vacinação contra a Covid-19, ele deve ser realizado com o mesmo imunizante. Essa é a orientação. Caso a mesma vacina não esteja disponível. Quando a gente fala disponível, gente, eu quero deixar um parêntese aqui aberto. Não é porque no meu município não tem a vacina, eu vou utilizar o esquema terólogo como uma, né, estratégia para mim não perder aí essa criança. Não é isso, não se trata disso. Se trata-se de um desabastecimento a nível estadual, a nível federal, e não a nível municipal. Porque se você não tem a vacina, eu não tenho a vacina no meu município, mas o Estado tem como me disponibilizar. Eu digo regional, rede de frio regional, rede de frio estadual, certo, gente? Então, não é porque eu não tenho no meu município, eu vou utilizar. Não é uma estratégia a esse nível. É uma estratégia na indisponibilidade a nível mesmo nacional. Então, essa estratégia, nessa recomendação da vacina, né, dessa recomendação desta nota, vocês podem ver que está voltada exatamente para essas crianças de 3 e 4 anos de idade. Então, caso a mesma vacina não esteja disponível, para mim realizar o esquema primário, para completar o esquema básico, outro imunizante, no caso, eu vou utilizar, né, um outro imunizante, eu vou estar utilizando o esquema heterólogo.
recomendado para idade poderá ser utilizada. Então, também não é qualquer vacina que eu vou utilizar. Tem que ver a faixa etária para a gente poder, então, estar disponibilizando de acordo com como está recomendado para a idade. Crianças de 3 anos de idade que receberam a Pfizer, a Baby Pfizer, continua as 3 doses, conforme a nota número 114, que a gente já disponibilizou para vocês, que é aqui a questão da Baby Pfizer. Então, se a criança começou Baby Pfizer, ela vai continuar com os esquemas Baby Pfizer. Então, primeira dose, segunda dose, 4 semanas após e 8 semanas após a terceira dose. Esse é o esquema para crianças de 3 e 4 anos que iniciaram o esquema aí com a Baby Pfizer. Então, a nota técnica vem reforçando novamente, né, a plataforma, as especificações da vacina Baby Pfizer, porque ela que será utilizada para a questão de esquema heterólogo e também para a questão do reforço, então a plataforma de codificação através de RNA, através da proteína S, a indicação de uso 3 e 4 anos, reforço, forma farmacêutica, uma suspensão injetável, a apresentação são frascos multidoses, são 10 doses, a via de administração é intramuscular, no deltoide de preferência vastolateral da coxa ou ventre-glúteo, excepcionalmente. Qual é o esquema vacinal? Uma dose de reforço de 0,2 ml. O intervalo entre a dose são de 4 meses. Qual é a validade após a abertura do frasco da Baby Pfizer? São 12 horas após a abertura e temperatura de 2,8 graus Celsius positivos. Então, prazo de validade e conservação são 12 meses, se conservado entre menos 90 e menos 60 graus Celsius. A composição por dose, a cada dose da vacina diluída, 0,2 ml, contém 0,3 G mais recipientes. E o tipo de seringa que será utilizado, descartáveis, será de 1 ml, e as agulhas descartáveis para o uso intramuscular vai ser a disponibilizada de 20 por 5,5, que vocês já estão trabalhando com esta vacina e com esses insumos também. As contraindicações, no caso da Baby Pfizer, são essas contraindicações gerais, no caso de hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer um dos recipientes da vacina. Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina, esta vacina será contraindicada. A gente trouxe aqui para vocês um card, né, já para a gente trabalhar as questões das formulações, né, dessa plataforma, que são das vacinas, tanto pediátrica como adulto, da Pfizer. Então, a gente trouxe aqui para vocês bem detalhado, isso é um bom material de apoio para vocês estarem compartilhando, a gente já vem fazendo esses materiais, esses cards, para poder facilitar aí o entendimento, né, até mesmo a divulgação das informações para a nossa equipe. Então, a gente trouxe aí, primeiro, da questão das vacinas Pfizer. Então, frasco, você já conhece, é um frasco multidose. A cor da tampa é uma tampa roxa, a dosagem é 30 microgramas. As doses por frasco são 6 doses por frasco após a diluição. A diluição, ela é a diluição necessária, o volume 0,45 antes da diluição. A quantidade de diluente necessário por frasco é 1,8 ml, é muito importante porque a gente está trabalhando com vacinas que necessitam de ser diluídas, ser reconstituída, então a gente precisa ter isso bem batido e às vezes, por serem muitas vacinas da Pfizer,
e necessitam de diluição, por isso que é bom um card, né, instrutivo, volume de aplicação por dose, no caso da vacina Pfizer para adulto da tampa roxa é 0,3 ml, tempo de armazenamento em freezer de ultra baixa temperatura é de 15 meses, o prazo de validade. Quando a gente vem já aqui para a fase PED, né, que é a fase pediátrica, que é de 5 a 11 anos, o frasco também é multidose, a tampa, a cor da tampa do frasco é tampa laranja, a dosagem é 10 microgramas, a doses por frasco são 10 doses por frasco após diluição. A diluição é necessária, o volume antes da diluição é 1,3, quantidade de diluente é 1,3, volume de aplicação por dose é 0,2, e o tempo de armazenamento, no caso de ultra baixo, são 12 meses, prazo de validade. Aí a gente vem com a nossa Baby Pfizer, que já é um frasco também multidose, a tampa é vinho, né, a cor da tampa é vinho, a dosagem é 3 microgramas, as doses por frasco é 10 doses por frasco após diluição, a diluição é necessária, volume antes da diluição é 0,4 ml, a quantidade de diluente necessária por frasco é de 2,2 ml, o volume de aplicação por dose pós-diluição é 0,2 ml, e a gente tem aí o tempo de armazenamento em freezer de ultrabaixo, que são também de 2 meses. Então, vocês podem observar que são informações precisas, necessárias, importantes, porque é a partir desse momento aqui que a gente começa já o nosso preparo para a realização das nossas vacinas. Então, aqui eu trouxe somente as Pfizer monovalentes, que inclui adulto, inclui as pediátricas, que é a Pfizer Ped e a Baby Pfizer. Separadamente, a gente fez para vocês um cardzinho também da bivalente. E eu queria compartilhar com vocês o cronograma que foi anunciado pelo novo governo, né, e pela nova ministra da Saúde. Então, trouxeram já para a gente essas informações desse cronograma do Programa Nacional de Vacinação de 2023. Então, já para a gente se programar aí até junho, já tem aí um calendário prévio, né, uma proposta já do novo governo, para que a gente possa já estar trabalhando as nossas campanhas. Então, a gente tem aqui logo na primeira etapa, nesse mês de fevereiro, a gente já vai ter aí a vacinação contra a Covid-19, reforço com a vacina bivalente. Qual é o público para esta vacinação? São pessoas com maior risco de formas graves da Covid. Adentram para esse grupo prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, pacientes imunocomprometidas, pessoas com deficiência, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, ILP, povos indígenas, ribeirinhos e quilombola, trabalhadoras e trabalhadores e trabalhadoras da saúde. É claro que aqui é uma etapa, a primeira etapa já do Ministério da Saúde, do programa, já é trabalhar esse público-alvo, e dentro dessas etapas a gente tem aí as fases que a gente vai transcorrer na apresentação da vacinação, da vacina bivalente. Na segunda etapa, nós teremos aí a intensificação da vacinação contra a Covid-19 e vai incluir aí como público-alvo toda a população com mais de 12 anos de idade. Em março também, na terceira etapa, nós teremos a intensificação da vacina Covid-19 entre crianças e adolescentes. Então, crianças de 6 meses a 17 anos de idade. Emma, que você só desligasse o seu áudio, tá bom? Obrigada.
Em seguida, então, as estratégias que serão utilizadas nessa intensificação da vacinação COVID de crianças e adolescentes é a mobilização da comunidade escolar, desde a educação infantil até o ensino médio, onde este público está inserido, com 2 semanas de atividade, de mobilização e orientação. Oi, Natan, tem como você fechar seu áudio? E mobilização e orientação e comunicar a estudantes, pais e responsáveis sobre a necessidade de levar a caderneta de vacinação para a avaliação. É claro que é um cronograma de atividade já prévio do Ministério da Saúde e nós vamos adaptando segundo a nossa realidade de como nós estaremos utilizando essas estratégias que são sugestões do Ministério da Saúde para que a gente alcance os públicos em cada etapa aí definida pelo Ministério. Já na etapa 4, que já inicia-se no mês de abril, nós teremos aí a vacinação de influenza. Então, pessoas com mais de 60 anos é o nosso público-alvo, adolescentes em medida socioeducativa, caminhoneiros, caminhoneiras, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, forças armadas, forças de segurança e salvamento, gestantes e puérperas, pessoas com deficiências, pessoas com comorbidade, população privada de liberdade, povos indígenas. E, gente, entra aqui um público diferenciado, né, dentro da nossa campanha de vacinação contra a influenza, que é os ribeirinhos e os povos quilombolas. Então, entra aqui, aderem, né, eles adentram dentro também do contexto da influenza. Professores e professoras, profissionais de transporte coletivo, profissionais portuários, profissionais do sistema de privação de liberdade, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Então, esse é o grupo público-alvo, já da 4ª etapa, no mês de abril, para a vacinação de influenza. E nós temos um desafio, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, de nós alcançarmos e adentrarmos nesse rol do alcance das nossas coberturas vacinais, que a meta vacinar é de 90% de cada público-alvo, para que a gente já tenha isso realizado no mês de abril. Na etapa 5, que é o mês de maio, já vem adentrando aí a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. Então, as estratégias e ações é mobilizar novamente a comunidade escolar, com 2 semanas de atividade de mobilização e orientação. Isso tem como objetivo reduzir os bolsões de não vacinados, comunicar os estudantes, trazer essa importância da vacinação nesse contexto escolar, pais e responsáveis, conhecer mais sobre a importância da vacinação, sobre a necessidade também de eles estarem, né, levando a caderneta de vacinação para avaliação e, é claro, nós já podemos promover aí a ação da realização da vacina dentro desse contexto escolar. Então, vocês observam que nós estaremos, né, esta visão do novo governo é trazer essas parcerias com a educação de uma forma mais integral, né, onde a educação e a saúde estarão caminhando nesse contexto de alcançar os públicos-alvos mediante as etapas descritas nesse cronograma e alcançar aí os bolsões, né, suscetíveis dos não vacinados, para que a gente tenha aí também uma adesão ainda maior à vacinação e, é claro, o aumento das nossas coberturas vacinais. Então, este é o cronograma que eu queria compartilhar com vocês, para que todos já estivessem aí já preparando as suas agendas nesses quadrimestres aí que vão estar já para a realização
dessas etapas. Eu quero também compartilhar com vocês algumas estratégias para a vacinação. Eu destaquei Covid-19, porque nós estamos falando de Covid-19, mas é claro que todas essas estratégias, elas já podem também estar adentrando para o contexto das nossas vacinações de rotina. Só complementando algumas recomendações ainda da nota 22 de 2023, em complementação à administração concomitante de vacinas, é uma importante estratégia para contribuir para uma menor perda de oportunidade vacinal e, consequentemente, para melhores coberturas para as vacinas contempladas no calendário nacional de vacinação. Então, a gente pode realizar as vacinas, né, Covid-19 e as demais vacinas que são contempladas no calendário nacional de vacinação, reforçando a informação, eu posso sim fazer uma vacina Covid com uma vacina no mesmo momento da rotina. Desta forma, o Ministério da Saúde recomenda a administração concomitante de vacinas Covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal em qualquer intervalo na faixa etária de 3 e 4 anos de idade. Essa faixa etária, porque esta nota, nós estamos falando exatamente sobre o reforço dessas crianças nessa faixa etária com a Baby Pfizer que iniciaram o esquema com a Coronavac, certo, gente? Mas esta recomendação, ela vale desde os 6 meses de idade, certo? Os pais ou responsáveis, eles devem estar presentes, manifestando sua concordância, é claro, com a vacinação. Nós podemos estar convencendo, nós sabemos que as nossas coberturas vacinais, nesse público de crianças, ainda precisamos melhorar a adesão a esta vacinação. A gente precisa melhorar, que as nossas coberturas ainda estão abaixo, né? Sendo que nós temos as vacinas, está disponível, mas ainda temos uma expectativa aí acerca desse alcance, desta cobertura vacinal. Em caso de ausência dos pais ou responsável, a vacinação ela deve ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. E aqui a gente vem com as estratégias, eu vou transcorrer rapidamente, para a gente não, né, a gente pode discutir depois quais são as estratégias, né, que você tem utilizado no seu município, no seu território, para poder alcançar aí, captar, né, o público-alvo. Então, nós trouxemos aqui algumas estratégias que é fomentar para que os municípios organizem os serviços de saúde e as ações de vacinação no território, estendendo para a clientela institucionalizada, através de ações extramuro. Então, nós podemos, sim, estar fortalecendo ainda mais, né, esse alcance, principalmente quando nós trabalhamos essas ações extramuro, porque é um momento onde a gente também vai estar aonde o público está, né, aonde é que o público, né, a gente está alcançando. Oi, Jeane. Você tem como desligar o seu áudio, por favor? Reforçar junto aos gestores e profissionais envolvidos na campanha as orientações quanto às salas de vacina, manter abertas as salas durante todo o horário de funcionamento da unidade, fechá-las por último, sempre que possível, oferta da vacina em horários alternativos, evitar as barreiras de acesso, realizar a busca ativa, realizar a captação do público-alvo através da busca ativa, como eu falei, em lugares de concentração de pessoas, ou até mesmo nos domicílios, descentralizar a campanha para o território, utilizando
como parceiros as escolas, as igrejas, os centros comunitários, até mesmo na rua, em frente à unidade. Vocês percebem que todas essas estratégias, ela tem uma única intenção, que é exatamente da captação do público-alvo. Então, às vezes, mudar um pouco, né, a rotina, até mesmo dentro da própria unidade, trazendo isso de uma forma que favoreça o alcance do público-alvo, já vale a pena, já é um diferencial dentro da sua unidade. Então, organizar também um serviço para o atendimento às demandas espontâneas de vacinação. Garantir o adequado registro no sistema de informação vigente, a fim de consolidar. Nós sabemos que não tem como trabalhar a estratégia sem que nós estejamos também trabalhando com o nosso sistema de informação. Então, vacina no braço é vacina também no sistema de informação. Implementar os meios de comunicação, no caso, a serem utilizados para a divulgação. Então, quanto maior a divulgação, maior é a adesão da população. Então, através de sites, de mídias sociais do governo, campanhas publicitárias. Por quê? Porque nós também temos uma situação bem próxima, né, da nossa realidade, que são as questões das fake news sobre a imunização. Então, a gente precisa informar, divulgar sobre a campanha, mas a gente também precisa informar e divulgar a segurança e os benefícios da vacinação. Então, abrir os pontos temporários, no caso, no território, escolas, igrejas, centro comunitário, dividir as equipes em suas microáreas, para poder a gente ter uma adesão ainda maior, dentro de um contexto já previamente planejado. Os drive-thru, nós tivemos agora uma experiência recente nessa semana passada, nós trabalhamos drive-thru aqui em São Luís, e assim, todos os dias nós tivemos um alcance, não somente vacinando um público específico, né, mas não criando barreiras impeditivas, né, quem vai receber, quem não vai receber. Não, a vacinação, ela é para a família, e hoje vocês sabem que a vacinação COVID é para a família inteira. Então, esse drive-thru foi muito diferenciado, porque a gente teve essa vacinação da família. Então, todos participaram desta atualização. Vacinação em espaços livres, como parques, praças, academias de saúde, shoppings. Nós também temos tido experiências muito boas, onde nós tivemos recentemente diversão no parque, a gente aproveitou o período de férias, nós fomos para os parques maiores aqui, mais centrais da nossa ilha, aqui em São Luís, e a adesão foi muito boa, porque acaba que, novamente, os pais se vacinam, se atualizam, e as crianças também participam deste momento. Então, vale a pena a gente investir nesses espaços ao ar livre, é aonde o público está. Avaliar a possibilidade de vacinação domiciliar, pactuando, é claro, previamente com a comunidade. Eu sempre digo que todo passo que a saúde der, a comunidade, ela tem que dar junto. Porque se nós planejamos, utilizamos dessa estratégia, mas se a gente não comunicar, se a gente não informar, infelizmente, essa estratégia poderá não dar certo, não terá um retorno de toda a mobilização, porque nós sabemos que quando a gente planeja, há toda uma mobilização, e o importante disso tudo é que a gente tenha sucesso na realização da expectativa que a gente tem do alcance do nosso público-alvo. E eu costumo falar para a minha equipe que quando a gente faz essas atividades extramuro, mesmo que a gente tenha feito toda essa mobilização e que não venha a dar certo, porque não vacinamos mediante a expectativa, mas uma pessoa que foi vacinada já valeu a pena o nosso esforço, porque com certeza é uma pessoa que estará protegida. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o nosso trabalho
ele não é em vão. Então, reforçar também essa questão da possibilidade de vacinação descentralizada, itinerante no território, que é isso que nós estamos fazendo, por microárea, em pontos de apoio baseado em equipamentos sociais, gente, supermercados, se vocês têm centros de idosos, é aonde o público está, porque é rápido a captação e a gente tem aí um alcance maior desse público-alvo. Escolas, preferencialmente em lugares abertos e arejados, reforçar juntas regionais e município, o adequado registro. Novamente, a gente vai falar de estratégia, não tem como falar de estratégia sem falar das informações, do registro adequado, dos nossos dados, da nossa produção já sendo aí colocada no sistema de informação. Realizar a busca ativa a fim de identificar os não vacinados. A gente teve aí uma reunião excelente, produtiva, que foi do inquérito vacinal. Então, a gente teve os dados, né, colocados, pontuais acerca desse trabalho que é realizado quando nós, em loco, fazemos um levantamento, né, dessa verificação de caderneta, né, da carteira de vacinação da criança, onde a gente pode ali estar identificando os não vacinados para atualizar e aqueles que também estão em dias, né? Então, é um trabalho que recompensa, né, o nosso trabalho após uma análise, até mesmo dentro do nosso território, e a gente pode fazer isso com certeza, já para avaliar, inclusive, as nossas microáreas, qual é a área que está melhor, qual é a área que não está tão bem, e identificar quais são as situações, as problemáticas, para poder intervir já com tomadas de decisões e já realizando aí e colocando em prática as estratégias. Então, aqui foram algumas estratégias que nós estamos realizando, eu digo nós aqui mesmo, da equipe do Departamento de Imunização do Estado, nós estamos junto com os institutos também trabalhando, com os apoiadores também trabalhando para poder melhorar e dar mesmo celeridade às nossas campanhas de vacinação, tanto Covid como também as de rotina. Nós atualizamos recentemente o nosso CARD, já na versão 17, então, o farmacêutico, o Lucas, ele tem nos apoiado também, juntamente com este departamento, o Lucas é da SEAD, é deste departamento, e a gente sempre, quando tem uma nota informativa, uma nota técnica, a gente vem atualizando esse CARD. É um CARD que já ficou bem grande, né, gente? Mas a gente está tentando deixá-lo mais, né, mais dinâmico, mais entendível, porque nessa primeira parte a gente trouxe só adulto, né, do adolescente ao adulto. Aí a gente trouxe aqui já a parte, deixa eu ver, dos imunocomprometidos, aqui não é do adulto, né, adulto. Aqui a gente já trouxe do esquema de vacinação para imunocomprometido, ficou só numa página para vocês, e a outra é da criança, que eu separei e deixei ali para demonstrar para vocês. Então, assim, a gente trouxe todo esse card e esses materiais de consulta exatamente para a gente já ter, né, de uma forma que a gente possa estar divulgando para a nossa equipe, a gente está colocando isso e dessa forma a gente ter o nosso trabalho aí melhorado, principalmente nas informações e no que a gente vai fazer, porque o CARD ele é bem explicativo, então dá para a gente estar trabalhando, e é claro, se vocês quiserem dar sugestões, né, para a gente, chama a gente no privado, dê suas sugestões, a Alice tem
um outro layout que a gente pode estar utilizando, gente, nós estamos aqui abertos para qualquer sugestão e a gente vai amadurecer e vai colocar em prática. Então, é isso que eu queria, nesse primeiro momento, compartilhar com vocês. E agora eu abro para que, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, nós estamos aqui para compartilhar com vocês. E logo em seguida a gente entra com a bivalente, que é uma apresentação bem menor, tá certo? E Alice? Oi, pode falar. Quem é que está falando? A Raíssa aqui de Imperatriz. Oi? É a Raíssa aqui de Imperatriz. Oi, de Imperatriz, é. Tá, só para confirmar, essa bivalente que vai chegar, ela vai ser exclusivamente para a dose de reforço, né? Tanto a primeira quanto a segunda dose desse público-alvo que você descreveu, certo? Exatamente, é só para a dose de reforço. Ah, tá. É só isso mesmo. Muito obrigada. É horrível. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou ficou claro? Por favor, esta nota de número 22, que fala exatamente dessa dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos de idade. Ficou claro, gente? Eu posso passar? Ficou, é só mesmo agora da bivalente, que eu queria saber como é que vai ser o registro dela no CPNI lá. Não, eu ainda vou fazer a apresentação da bivalente, tá? Até agora eu só falei, né, o público por conta do cronograma aí do Ministério da Saúde, mas a gente vai ter agora, já vou colocar para vocês a apresentação da bivalente, tá bem? Só tem uma pergunta a respeito, quem tomou a quinta dose ainda pode tomar bivalente? Pode, mas tem que ter esse intervalo de 4 meses entre as doses, tá bom? Eu vou colocar, tá, gente, a apresentação da bivalente. Tá bom. Queria só fazer uma pergunta. Pode perguntar. Clândia, eu queria saber, para a gente que ainda não chegou à quinta dose, como é que vai ser feito? Então, Cláudia, é o seguinte, nós nunca recebemos doses da vacina para a realização da quinta dose. Na verdade, o Estado não liberou essa quinta dose. Os municípios que estão iniciando a quinta dose, eles estão iniciando buscando alguma estratégia acerca desse público, até porque tem vacina, ou está com estoque de vacina, nós fazemos essa distribuição, vocês sabem que ela tem sido uma semana sim, outra semana não, às vezes até 2 semanas. Nós não temos o Estado, nenhum documento que respalde a vacinação no caso da quinta dose. Nós não temos, até porque nós não temos nenhuma orientação, informação do Ministério da Saúde em relação à quinta dose. Agora, nesse momento, inclusive, muito dessas pessoas vão ficar sem receber a bivalente, né? Por quê? Porque esse público que estão recebendo a quinta dose, a maioria deles é um público que está dentro do próprio grupo prioritário para o recebimento da bivalente. Então, é um grupo que vai ficar, nesse momento, até prejudicado em receber a bivalente, porque receberam aí uma quinta dose, né? E aí, o Ministério, dentro do contexto de orientação, ele, até então, só está tendo vacinação para as doses, no caso, o segundo reforço, que é a quarta dose, a partir de 40 anos de idade, né? Então, vocês verem, né, que eles nunca baixaram essa faixa etária. O estado do Maranhão, por conta da celeridade, né,
da própria campanha Covid-19, e por ter vacinas suficientes para suprir essa necessidade do segundo reforço, nós o referendo, né, para poder a gente ter aí essa diminuição da faixa etária, e nós saímos de 40 e fomos para 18 anos mais, para poder a gente suprir essa necessidade do segundo reforço, que seria a quarta dose. Então, assim, é uma questão que os municípios, né, eles podem serem, né, autônomos, né, das suas tomadas de decisão, eles podem ver estratégias que eles consideram que tem como e possibilidade de suprir o que vão estar, né, disponibilizando. Porque uma questão é eu falar que vou fazer e eu tenho como fazer isso, entendeu? Então, é uma questão mesmo a âmbito de gestão, estarem sentando, fazendo seus levantamentos. O que a gente tem reforçado, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, são os reforços, né? Porque nós ainda temos muitas pessoas, milhões de pessoas que ainda não receberam sua dose de reforço e nem a sua dose do segundo reforço, nem terceira e quarta dose. Nós temos muitas pessoas que ainda não receberam. E com a bivalente, eu acredito que seja aí um momento propício para que essas pessoas, a partir de então, que estão com seus atrasos vacinais, no caso de doses de reforço, e até mesmo do esquema primário, vão estar aí aderindo à vacinação monovalente para poder, assim, estarem recebendo, aptas a receber a dose de reforço com a bivalente. Então, é uma questão de gestão. Então, é uma conversa, né, que tem que ser bem elaborada, estudada, e tem que ter também embasamentos científicos, né, que possam estar ali. Não tem como fazer, porque a literatura, né, o comitê de especialistas, e o CETAI, ele confirma aqui que a gente pode fazer. Tá certo? Mônica. Alice. Oi. Boa tarde. Alice, eu queria tirar uma dúvida com relação se a gente vai continuar enviando as planilhas para as regionais com a quantidade de doses que a gente consolida, né, das doses, a gente vai continuar fazendo esse envio para as regionais? Oi, Mônica. Eu vou passar aqui para o Tiago, que é o nosso TI aqui dentro do departamento, ele vai estar te explicando direitinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos, primeiramente. Nós iremos continuar com o mesmo sistema que nós continuamos com a monovalente. As supervisoras aqui, nossas apoiadoras, pegam do CPI Covid, do Localiza, no caso, e algumas regionais enviam a planilha, ou então o município mesmo envia diretamente para elas. Nós iremos continuar desse mesmo jeito com a bivalente, certo? Em relação ao cadastro... Obrigado aí, companheiro. Só pede para desligar, por favor. Lucilene, por favor, tem como você desligar aí? Já, desligou. Vamos, Thiago. Vou falar por aqui pelo menos. Da Mônica. Em relação ao cadastro, a gente ainda está esperando uma resposta do Ministério da Saúde, certo? E a respeito à alimentação, vai continuar do mesmo sistema. Alguns municípios, nossas apoiadoras, irão pegar diretamente do Localiza SUS, assim como outras regionais enviam para elas. Vai continuar do mesmo esquema, não vai ter nenhuma alteração. Tá certo, muito obrigada. A gente está compartilhando, tá? O link de
da presença. Gente, então nós vamos rapidinho para outra apresentação da bivalente, tá bom? Só para a gente melhorar ainda o entendimento aí nosso. Boa tarde, Alice. Boa tarde. Oi. E Alice, desculpa. Boa tarde. É porque eu estava numa reunião e eu acabei de sair agora há pouco que eu entrei, né, na apresentação, aí para assistir. Esse material vai ficar salvo em algum... Você vai mandar esse material, vai enviar para a gente poder eu acompanhar do início? Vamos sim, eu acredito que o Gutenberg deve estar por aqui. Gutenberg é que é o nosso... Estou gravando aqui. Oba! Gutenberg é o nosso salvador aqui das gravações. Geralmente ele coloca no YouTube, ele inclusive passou a de ontem já para a gente. A gente vai disponibilizar, tá bom? Já para vocês do sistema de informação também, além do material, o teórico aqui dos slides também para vocês, tá bom? Certo. Obrigada, Alice. Nada, meu bem. Que a gente quando começa assim, já no meio, a gente começa assim, a gente fica toda perdida, não sabe como iniciou. Tá bom, não se perda, vai dar certo. Tá Então, certo, meu amor, obrigada. Nada. Vamos dar continuidade aqui com o caso da vacina Pfizer-BioNTech bivalente, que foi aprovada pela Anvisa, da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19. Então, essa nota é a nota número 1, 2023. E aí, a gente vai estar também compartilhando as notas, tanto no grupo, como a gente sempre faz, e também o envio dos e-mails para os 217 municípios, assim como com os COSEMES e as demais instituições. Então, falando sobre a vacinação bivalente, qual é o objetivo dessa vacinação? O objetivo da vacinação contra a Covid-19 continua a ser reduzir a hospitalização, doença grave, mortes pela doença e proteger os sistemas de saúde. Outro objetivo é o reforço com as vacinas Covid-19 bivalentes, a ancestral e a Ômicron, que é a BA.1 ou BA.4 e a BA.5, em pessoas com 12 anos ou mais de idade, de forma escalonada. Então, gente, vamos lá. Monovalente, nós iniciamos, né, vocês sabem, a questão aí das faixas etárias. A gente tem que deixar bem amarradinho aí essa informação acerca do reforço. Então, como a gente vai trabalhar de forma escalonada, então, como eu falei para vocês anteriormente, essa primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 bivalente vai ser por fase. Então, já a gente vai falar das fases. Então, o esquema vacinal para os grupos prioritários será uma dose da vacina Covid bivalente reforço para para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de 2 doses com as vacinas monovalentes. O outro objetivo é melhorar as coberturas vacinais para a série primária, como eu falei anteriormente, vai ser aí uma motivação para que essas pessoas, né, que estão em esquemas que não receberam a vacina ou não completaram o esquema vacinal, elas tenham essa possibilidade, né, agora, com a bivalente, melhorar essas coberturas vacinais. Para a série primária e dose de reforço em indivíduos que ainda não receberam a vacina ou não completaram o esquema vacinal. Outro objetivo o intervalo para a dose de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário
com vacinas monovalentes. Outro objetivo está relacionado aí às pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram o esquema, ou que estão com o esquema com 2 doses monovalentes incompletas, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas COVID-19 monovalentes. Então, como vai ficar aí as fases dessa primeira etapa? A fase 1, a primeira fase, o público-alvo vai ser de pessoas acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, ILP, a partir dos 12 anos de idade, abrigados, e os trabalhadores dessas instituições. Quilombolas, e novamente trazendo aqui imunocomprometidos 12 anos mais, comunidades indígenas 12 anos mais, ribeirinhas 12 anos mais, quilombolas 12 anos mais. Então, nós estamos recebendo vacinas para este primeiro público aí dessa primeira fase. Então, são esses os públicos-alvos da nossa primeira fase. Então, as vacinas que vocês irão receber estarão voltadas exatamente para este público. Já na segunda fase, já vão adentrar as pessoas de 60 a 69 anos de idade. Terceira fase, as gestantes e puérperas. Quarta fase, trabalhadores da saúde. E a quinta fase, pessoas com deficiência permanente. Então, estas são as fases aí dessa primeira etapa de vacinação. Tá bom, gente? Nessa nota, número 1, vieram os anexos. Esse anexo 2, ele fala um pouquinho desses esquemas. Não ficou, né, assim, tão didático como a gente gostaria, mas como está na nota, vocês vão receber. A gente adentrou para colocar no nosso card para ficar de maior entendimento, né? Até porque, como eu disse para vocês, o Ministério ele ainda está trabalhando essa questão do segundo reforço 40 anos mais, e aí acaba que sai um pouco do contexto do que o Estado está vivenciando na sua realidade. Mas trazendo aqui, que são os sistemas de dose para os grupos prioritários aptos a receber o reforço da Pfizer bivalente, para quem iniciou com... Perguntaram isso, mas... Alice, o teu microfone está falhando e está dando uns ruídos. Não estamos te escutando, não, Alice. Oi, pessoal. Voltei. Ok. Então, agora estão me escutando, né? Ok. Esses são os esquema de vacinação prévio com monovalente. Então, ele traz aqui todas as nossas considerações e a questão dos grupos prioritários. É claro, gente, que esse esquema, ele só está voltado, nesse primeiro momento, para os grupos prioritários. Quais são as características, né, da vacinação da vacina bivalente? É um frasco multidose com tampa de cor cinza. O volume desse frasco é 2,25 ml de suspensão injetável, diluída, 6 doses, frasco. Então, o diferencial da Pfizer bivalente é que nós não vamos precisar diluir. Graças a Deus por isso, né? Então, ela já vem diluidinha e já vem com esse frasco já com 6 doses. A concentração é de 30 microgramas. Aparecendo aí para vocês?
dose e não necessita de diluição. Ah, tá aparecendo. Outra característica é a dose, que é 0,3 ml, o intervalo de 4 meses do esquema básico D1 mais D2, Não ou está aparecendo. entre... Alice, a apresentação não está aparecendo. Aqui Tá, pra mim gente. tá aparecendo, ela tá nas características Vários e um computadores ligados aqui na minha frente, está aparecendo. Como é que ela faz? Será que é a tua internet? Ela sai e entra na Para mim reunião está pra ver. aparecendo. Acho que vocês têm que sair e entrar de novo, né? Não? Para mim não está. Está aparecendo aqui, já saiu aqui. Tá ruim Tá mesmo, aparecendo. Alice. Tá, Aqui tá aparecendo, só tá cortando, tá muito ruim. tá. Tá aparecendo. Então, vamos lá. Então, o público é definido na proposta de vacinação COVID-19, como a gente já colocou para vocês, que tenha completado esquema primário com a vacina monovalente. A meta é vacinar ao menos, né, a nossa expectativa de 90% da população alvo de cada grupo. Então, nós temos metas aí a alcançar, já colocada pelo Ministério, tá, gente? Então, é a mesma cobertura, né, de alcance da influenza, é a mesma cobertura de alcance da COVID bivalente, tá? As especificações, a plataforma desta vacinação, né, dessa vacina, codificação através do NRNA. A indicação é definida, né, nessa proposta que a gente já tem. A forma farmacêutica é suspensão injetável. A apresentação é frasco multidose, 6 doses. A via de administração é intramuscular. O esquema é dose de reforço de 0,3 ml, que é o volume que vai ser administrado. O intervalo entre as doses é mínimo de 4 meses da última dose da COVID-19 monovalente recebida. Isso tanto de esquema primário como de esquema de reforço. Validade após a abertura do frasco é de 12 horas após a abertura, de temperatura de 2 e 8 graus positivo. O prazo de validade de conservação é de 12 meses e conservado entre menos 90 e menos 60 graus Celsius, sobre refrigeração de 2 a 8, são 10 semanas. Composição por dose, cada dose da vacina diluída 0,2 ml, contém 0,3 UG, mas aí o tipo de seringa que vai ser de 1 ml e o calibre, a gente já muda, né? Vai para 25 por 6, que será aí os insumos que vocês vão estar recebendo, tá bom? O registro de informação, então, gente, nós adentramos já no sistema de informação, que é um novo painel, né, desse registro, tanto o painel COVID nosso do Estado, como do CPNI COVID, assim, nós não tivemos ainda acesso aos registros de como vai ser, né? Somente previamente a gente vai demonstrar para vocês o que a gente já tinha mostrado na nossa reunião com vocês antes dessa. Então, para o registro de vacinação será utilizado o novo CPNI, isso é fato, que irá garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número do cadastro de pessoa física, o CPF e do Cartão Nacional de Saúde, para evitar duplicidade de vacinação. E aqui é mais ou menos como vai ser esse banner, né? Lá no CPN COVID. Aqui é o CPN COVID, no caso do banner da monovalente, que a gente já utiliza. E esse aqui, somente a cor que altera, uma é azul da monovalente e da bivalente, já tem esse banner aí para essa segunda campanha, né, contra a Covid. Da bivalente vai ser um banner
cinza. E a gente fez um outro cardzinho das especificações da vacina, trazendo aqui a monovalente, a Pfizer, da tampa roxa. E aí a gente traz aqui, ela não alterou, eu vou só mudar isso aqui para vocês, tá, gente? Que a bivalente é 12 anos ou mais. Tá aparecendo. Não tá, Aqui pra mas mim tá tá. de 5 a 11 anos tá Tá cinza e a de aparecendo 12 sim, anos mais tá pessoal. Tá cinza. aparecendo sim. Tá aparecendo sim, normal. Rapidinho, tá, gente? Porque aqui tá aparecendo em todos os computadores, tá? Peraí. Para quem não estiver aparecendo, é só sair da sala e entrar novamente, que aparece. Para mim não estava aparecendo, eu fiz assim e apareceu. E aí, gente? Estão me escutando? Sim, tá aparecendo a imagem. Sim, ok. Obrigada. Sim. Então, certo. Então, a gente tem aí, são 2 tipos, tá, gente, de vacinas que a gente vai receber até então. A bivalente BA.1 e a bivalente BA.4/BA.5. Então, todas elas estão com a tampa, né, a cor da tampa do frasco é cinza. As doses são 10 doses, são 6 doses por 10, meu Deus do céu, 6 doses por frasco. Eu passei, foi? Aqui. Novamente, são 6 doses por frasco, tá bom? Precisa diluir a monovalente sim, que é a Pfizer da tampa roxa, e as demais cinza, elas não precisam diluir. O volume de cada dose é 0,3, vocês observam que é a mesma dosagem para aplicação, 0,3 ml. A proteção vem no caso da monovalente, a variante original, já no caso da bivalente, a bivalente BA.1, né, a variante é a original mais BA.1, e a de 12, a outra, que é a bivalente BA.4/BA.5, vem também com essa proteção da variante original mais BA.4 e BA.5. E o uso no caso da vacinação da monovalente, vacinação primária e reforço, e as demais vacinas da bivalente são para doses de reforço. A gente vai trazer essas correções para poder passar para vocês. A gente fez o cardzinho também, né, no caso da versão 17, as considerações, as especificações do esquema vacinal contra a Covid-19, recomendado para a dose de reforço, no caso da Pfizer bivalente 12 anos mais. Então, aqui mais especificamente para vocês, para ficar mais claro, para que vocês tenham aí o material de apoio. Quem recebeu a AstraZeneca D1, o intervalo para a D2 a gente sabe que é de 8 semanas após a D1, vem aqui o intervalo para o reforço, que é de 4 semanas, e quem recebeu, né? A gente até colocou até a R3, porque a gente sabe que tem realidades aí, onde as pessoas também receberam a R3. A Coronavac da mesma forma, a Janssen também a gente trouxe, e no caso da Pfizer, que também a gente trouxe aí as considerações. Então, o CARD, ele vem bem instrutivo para que a gente possa aí estar trazendo para a nossa equipe, e aí a gente deixar todo mundo informado. Então, é isso que eu queria trazer da bivalente para vocês. Nós não tivemos ainda
né, dado pelo Ministério, as orientações a respeito do sistema de informação, nós não temos, tanto que na nota técnica número 1, não vem falando ainda nada a respeito do sistema de informação. Então, nós vamos aguardar essas informações de uma expectativa, desde então, do começo de fevereiro, deste informe técnico da Bivalente, gente. Então, como nós temos capacidade, né, como técnicos, de leitura, de entendimento, e também coragem para a gente poder realizar, né, para que a gente não fique à mercê, né, das informações, mas com as informações que a gente já tem, com a expertise que nós já temos como profissionais, já trabalhando desde o início da campanha contra a Covid, nós estamos fazendo as divulgações. E nós estamos trabalhando para que, logo no dia 27, porque o início da campanha da Covid bivalente, da vacina bivalente, da Pfizer bivalente, será nacionalmente no dia 27 de fevereiro. Então, nós estamos aí com uma distribuição a fazer, a realizar, por via aéreo e também por via terrestre. Então, a gente vai manter aquele molde de distribuição para que vocês, a partir do dia 23 e 24, que são os dias de distribuição, nós teremos aí, já estaremos fazendo essa distribuição para que a gente possa, sim, os municípios já terem vacinas, insumos, para poder, no dia 27, nós estarmos já começando essa vacinação. Eu acredito que nós teremos um outro desafio, né, a mais, que é de atualizar a nossa população e, principalmente, levar reforço com a bivalente para as demais. Então, a gente tem essas considerações aqui para deixar para vocês. Tem uma pergunta aqui no chat, a gente vai encaminhar os materiais, tá bom, para vocês, vamos colocar nos grupos dos coordenadores, e a gente também vai colocar aí nos e-mails de vocês. Quem tomou a R3, não há indicação da vacina bivalente? Cadê aqui? Terá que aguardar os 4 meses de intervalo. As meninas estão colocando aqui. Tem frequência? Tem. Coloca a frequência de novo, por favor. Eu acho que tem alguém aqui que está com as mãozinhas levantadas. Maria Margarete. Ei, Margarete. Oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde, Alice, tudo bom? Tudo bom. É Margarete aqui de Vila Nova. Alice, é porque na anterior a colega fez a pergunta para ti, mas a minha internet cortou, eu não consegui ouvir a tua resposta por completo. É a respeito, por exemplo, eu estou com vários idosos aqui acima de 70 anos que já tomaram a 4ª dose. Pelo esse informezinho aqui, né, do 17, está dizendo que não está liberada a 5ª dose com a bivalente para esse grupo de 70 anos ou mais. Então, eles não vão estar contemplados agora, neste exato momento, né? Margarete, na realidade, é uma discussão, porque como nós não temos, né, nenhum documento que possa estar nos respaldando a respeito dessa orientação da 5ª dose, porque assim, o informe, ele fala, no que se diz respeito, às pessoas que estão aptas a receber a vacina, são exatamente as pessoas que têm um esquema primário. Em nenhum momento ele fala se essa pessoa, e dos reforços, né? Essa pessoa só está apta a receber uma dose ou um reforço, né? O único reforço, uma dose de reforço da bivalente,
quando ela tem esse intervalo mínimo do esquema primário, da D2, caso ele não tenha feito nenhuma dose de reforço, ou da dose de reforço. 4 meses. Aí é que está o entendimento, porque, como eu disse para vocês, alguns municípios aderiram à realização da 5ª dose. E não realizar a dose de reforço com a bivalente para essas pessoas seria, assim, de uma forma, né, e deixar essas pessoas descobertas seria até uma forma irresponsável, né? Então, como vocês estarão recebendo vacinação para realizar doses de reforços com a bivalente, então vocês vão trabalhar isso dentro do contexto da realidade do município de vocês. Então, nós orientamos as sugestões, o que o Ministério tem passado, mas como eu disse anteriormente, o município, ele é autônomo, né? Ele pode estar transcorrendo aí as suas estratégias. Então, se mediante a minha realidade dentro do meu município, se eu tive como realizar, porque eu tenho vacina, eu tinha pessoas que já estavam com 4, 6 meses, eu não sei qual o intervalo que tem sido utilizado da 5ª dose, né, no município de vocês. São Luís, a gente sabe, porque foi divulgado, que eles estão realizando, no município de São Luís, esse intervalo de 6 meses, né, da 4ª para a 5ª dose. Mas eu não sei como é que está sendo essa realidade dentro dos municípios. Então, quando a gente fala dentro do contexto que não foi, né, orientado pelo Estado, então vocês têm que ir em discussões, né, aí no município de vocês, definirem essas, né, demandas. O que a gente tem como orientação do Ministério da Saúde é exatamente esse esquema de intervalo de 4 meses da 2ª dose do esquema primário, ou de dose de reforço, para poder a gente realizar aí a dose de reforço com a bivalente. Tá certo. Obrigada, Alice. Nada, meu bem. Quem mais? Alice, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde. Tudo bom? Na verdade, a minha dúvida é em relação a que eu levantei a mão, mas na hora não foi possível. Essa semana a gente recebeu a vacina Baby Pfizer, né, aqui para o município de Coroatá, só que eu fiquei na dúvida, até falei com a regional, porque, de acordo com a nota, né, ela veio direcionada para a gente fazer D1, certo? E aí, depois dessa reunião, eu fiquei de tirar essa dúvida. A gente pode estar utilizando já essa quantidade de 3 e 4 anos, embora não está descrito na nota fiscal. Certo. Foi uma discussão, eu não sei se tem alguém da SEAD aqui presente. Josineide. Alice, só complementando o que a colega colocou, em relação também, porque na nota, até nesse folderzinho, está falando que a Baby faz o intervalo da primeira para a segunda é de 4 semanas. Nós recebemos também uma quantidade boa. Então, 4 semanas está fazendo, segunda-feira que eu fiz 40 doses. E nas que eu recebi, na nota não veio dizendo que era para a segunda dose. Veio especificando o mesmo problema da colega, só veio especificando que era D1. Aí, a minha colocação é exatamente a mesma dela. Eu posso utilizar para D2 e reforço essas D1? Então, assim, ó, nesse último card do informativo que vocês receberam, deixa eu ver bem aqui, 12 anos mais, só um segundo, pediátrica, Baby Pfizer. Ok. Então, a gente distribuiu população de crianças, porque assim, a gente fez a distribuição agora da Baby Pfizer, que foi para a 3ª dose, certo? Porque a gente recebeu, vocês lembram disso, né? A gente teve o recebimento dessas vacinas, aí a gente fez a distribuição da 1ª dose, fez a distribuição da 2ª dose, e agora essa que vocês receberam foi da 3ª dose,
E ainda eles colocaram como foi terceira dose, D3, e eles também já começaram a... Por quê, gente? Porque há uma população a vacinar, certo? Nós ainda não alcançamos a totalidade dessa população. Pelo contrário, a gente iniciou com pouquíssimas doses. Então, a gente logo no início fez a primeira distribuição, reservou a segunda e a terceira. Recebemos e distribuímos a segunda e depois veio a terceira. Essa que vocês receberam foi para a terceira dose e o início da primeira dose, né? Já para começar a primeira dose. Como já veio e chegou esta nota, pede para ela entrar na reunião. Ela vai falar. Como a gente tem uma situação, no caso, já dessa nota 22, no caso dos reforços que vão ser utilizados com a Baby Pfizer, porque quando a gente recebeu essa nota, a gente já tinha distribuído para vocês, entenderam? Então, a gente foi nesse pensamento de entregar a terceira dose, a D3, da primeira remessa que a gente entregou para vocês. E acrescentar agora com uma remessa já para D1, já para a gente aumentar esse quantitativo da nossa população a vacinar. Mas esta nota ainda não tinha sido recebida pela SEAD, aqui no dentro do departamento. Então, provavelmente, vocês estarão recebendo doses de reforço para a utilização, no caso desse contexto aí das crianças de 3 e 4 anos. Vocês entenderam? Entendi, Alice. É claro, na otimização, para não ter perda de doses, porque vocês vão abrir o frasco da Baby Pfizer e tudo mais, para fazer a D3 e para iniciar esquema, vocês podem estar otimizando, como a gente sempre tem falado isso, a gente não pode perder dose, né? Oi, Alice. É isso que eu já ia... Alice? Oi, estou escutando. Tá, é isso aí que eu já ia, então, complementar. Então, nessa situação, porque assim, aqui eu divulguei internamente para a equipe, né? Não fiz porque a gente sempre faz o post, coloca no carro de comunicação, essas coisas. E aí eu não fiz por conta dessa orientação que a regional também tinha falado, né? Que até essa reunião a gente ia receber uma quantidade específica para fazer esses reforços, porém, para a gente otimizar, se a gente abrir o frasco, de repente aparecer o público para fazer a D1, né? Fazer o reforço que a gente também recebeu para fazer a D3, perdão. Aí, nessa situação, a gente pode, para não perder a dose, chegando perto, próximo da validade, a gente pode oportunizar e fazer nessa faixa etária de 3 e 4 anos, né? Muito obrigada pelo conhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Charlene aqui. Tá me ouvindo? Oi, Charlene, pode falar, meu bem. Lindona, tenho dois questionamentos para fazer. O primeiro, se falou muito em fases, primeira, segunda, terceira, quarta fase, mas não são colocadas datas de início dessas fases. Vai vir ainda essa informação, ou o município vai ter essa autonomia de quando começar cada fase? E o outro questionamento é em relação à formulação. São duas formulações a vacina bivalente, uma com 10 doses e a outra com 6 doses. Vamos receber as duas ou vamos trabalhar? Ok. Charlene, assim, em relação às fases, a partir do dia 27, a gente inicia com essa primeira fase, que é exatamente com esses grupos de pessoas, maiores, todo mundo. Não tem uma divisão até então, segundo esta nota, né, a nota número 1, a primeira fase é esse público todinho, tanto é que a gente está recebendo mais de 500 mil doses para poder estar distribuindo. Então, vai começar, mediante o que a gente tem de informação de pessoas que estão aptas a receber já a dose de reforço com a bivalente, a gente tem esse público aqui e está dentro desse quantitativo que a gente está recebendo, tá? De umas 500 mil doses, 506 mil doses que está prevista para o estado do Maranhão receber.
Então, essa primeira fase, ela inicia com todos esses grupos. Pessoas com 70 a mais, vivendo em instituições, trabalhadores também que estão, né, dentro dessas instituições, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinho, quilombola. Isso que está definido pelo quantitativo de doses que a gente está recebendo, entendeu? Agora, a outra pergunta é em relação, não é 10, ali foi um erro, tá, Charlene? A gente já corrigiu aqui para poder colocar. Gente, a frascagem é com 6 doses. Tanto uma como outra, a gente vai receber as duas, e as duas vacinas bivalentes, elas têm o mesmo propósito de proteção, tá? Então, são 6 doses, tanto a BA.1 e a outra BA.4/BA.5. Então, elas duas, elas são com a frascagem de 6 doses, tá bom? Isso foi um erro aqui de digitação, mas a gente vai mandar para vocês corrigir. Tá, entendi. Agora Dessa sim, parte da tua quando o informe, né, eu acredito que o informe vai trazer mais informações para a gente, inclusive do sistema de informação, que a gente está muito desprovido de como vai ser, né? A gente até tentou adentrar, mas ainda está nessa fase ainda aí de homologação, então a gente vai estar aguardando. Assim que o informe chegar, a gente, se tiver mais uma informação necessária, a gente reúne de novo, entendeu? Mas, basicamente, inclusive, a questão do treinamento da Pfizer, do laboratório Pfizer, inclusive está até aí disponível no nosso grupo, né, de coordenação, para que vocês possam estar revendo de novo. Eles vão novamente abrir novas capacitações, né, no laboratório Pfizer, para adentrar novamente aí dentro desse contexto da bivalente. Oi, Alice. Boa tarde. Oi, Charlene. Contemplou, meu bem? Oi, Alice. Sim, meu amor, obrigado. Nada. Alice? Mais. Oi, Larissa. É porque minha energia faltou, caiu aqui bem na hora que você estava falando sobre em relação às doses. Não as fases, mas a dose em si, para esse público, né, esse prioritário. E eu não fiquei, não deu muito claro aqui para mim. Porque aqui no meu município, agora que a gente está fazendo, agora não, já há um tempo que a gente só faz a 4ª dose, no caso, o 2º reforço, né? Que é para faixa etária acima de 18 anos, e fazemos também o 1º reforço na faixa etária de 12 a 17. Certo. Essa vacina bivalente, né? Ela vem para a gente, tipo assim, pegar essas pessoas faltosas, vamos supor, tipo, que não tomaram ainda nesse 1º reforço, né, nessa faixa etária, ou ainda não tomou o 2º reforço acima de 18 anos. Como já está há um tempo, já que a gente já vem fazendo, né, esse 1º reforço, esse 2º reforço, eu não entendi muito bem em relação a essa 5ª dose, porque, assim, aqui mesmo no meu município, a gente só faz, né, uma próxima etapa, de acordo com o que o Estado manda para a gente, né, algum ofício, alguma nota, olha, vamos fazer agora primeiro reforço, como agora a gente recebeu, o 1º reforço de 5 a 11 anos, a gente vai iniciar. Aí eu queria saber, realmente dessa forma a gente vai fazer somente nesse público mesmo, de 1º reforço de 12 a 17 e o 2º reforço acima de 18 anos? É porque eu não... Falhou. Então, assim, primeiro, a vacina, a bivalente, ela só está disponível para pessoas com 12 anos ou mais, certo? Outra situação é intervalo para as doses de reforço, no caso, que ela está indicada para a dose de reforço com vacinas bivalentes, que será a partir de 4 meses da última dose de reforço que a pessoa recebeu, ou da última dose do esquema primário básico, D1, D2, com vacinas monovalentes. É isso que tem que ficar claro para vocês. Certo. Mas e a partir de 12 anos de idade, essa vacina é para pessoas que, pelo menos no caso, né, teve um esquema prévio das 2 doses da vacina monovalente ou que tiveram a última dose do reforço. Beleza, mas a gente vai focar no grupo prioritário.
Então, quando a gente fala grupo prioritário, é exatamente essas pessoas que estão aqui, pessoas é maior de 70, igual a 70, pessoas que estão convivendo em instituições, aí eles até colocam a partir de 12 anos, abrigados, trabalhadores dessas instituições, entendeu? Imunocomprometidos, nessa faixa etária de 12 anos mais, entendeu? Mas Pois que é, estão exatamente. contemplados no grupo prioritário. Os que não estão contemplados, que não fazem parte do grupo prioritário para as doses da vacina bivalente, que não iniciaram, né, não sei, a vacinação, ou que estão com seus esquemas, né, de 2 doses, monovalente incompleto, fez uma, não fez a segunda, deverão completar a vacina que já está preconizada, no caso, com as vacinas monovalente, entendeu? Entendi. É porque, como assim, como já está com um bom tempo que a gente já vem fazendo, né, essa quarta dose, sei que tem muitos faltosos, né, que ainda não compareceram para fazer essa quarta dose. Na Se verdade, eles segundo tiverem reforço e esse contemplados, terceiro viu, reforço. Larissa? Se eles tiverem esse pessoal da quarta dose, que já estão, Aham. né, contemplados para receber a quarta dose, porque estão com 4 meses, da terceira para a quarta, Certo. e eles estão dentro do grupo prioritário, tu não vai fazer monovalente, você vai fazer bivalente. Exatamente. Pois é, então, se chegou um idoso meu aqui, vamos supor, com 80 anos, mas já está com o esquemazinho dele completo, né? Que é as 2 doses, esquema básico, mais os 2 reforços. Então, não precisa fazer mais nada, né? Como é, Larissa? Chegou um idoso aqui, né? Ele tá nessa... No grupo, 70 anos. Isso, ele tá com mais de 70 anos. Mas ele já tem o esquemazinho dele completo, que é que muitos já estão, muitos mesmo. Certo. Já tem com as 2 doses, né? A primeira e a segunda, e já tá com o primeiro e com o segundo reforço. Certo. Então, ali já não precisa mais fazer a bivalente, não é isso? Não, ele vai fazer a quarta dose dele. Não, mas ele já vai ter, entendeu? Por que já a quarta dose com a monovalente? Mas independente, no caso, é porque quando a gente fala de dose de reforço, o Ministério ele não especifica se é primeiro reforço, se é segundo reforço, se é R3. Ele não especifica isso para a gente. E a única coisa que ele fala nessa nota número 1 é exatamente isso, que a bivalente ela será a partir de 4 meses da última dose de reforço. Então, ele não está especificando para mim se é terceira, se é quarta, se é quinta dose. Ele não está me especificando isso. Eu vou registrar essa dose como o quê? Vamos supor que ele Dose já de está reforço. O terceiro reforço, no caso. Não, não vai ser, porque ela é uma dose de reforço, é só dose de reforço. Porque depois disso, que a gente entende, e o que foi questionado, inclusive, no grupo do PNI, e depois ele vai continuar fazendo, depois de 4 meses, tomou a bivalente, vai ficar tomando o quê? Vai voltar para a monovalente? Claro que não, né? Se tiver a possibilidade de dar continuidade, vai ser com bivalente. Vamos supor assim, né? É como se fosse uma vacina. É uma vacina, gente, que a gente já tem esse entendimento, que ela vai ser anual. Então, todo ano a gente vai ter que ter uma dose de reforço que nem a influenza. A gente vai caminhando para isso, entendeu? Só entendi. Então, eu vou registrar lá só como reforço. Agora, nós não temos ainda essas informações precisas do sistema de informação. Mas que será dose de reforço, vai ser dose de reforço, independente se é primeira, terceira, quarta, quinta, entendeu? É dose de reforço. Entendi. Então, vai ser como se fosse uma campanha indiscriminada. Vamos vacinar o reforço nesse público prioritário. Público prioritário, que já está com os 4 meses de intervalo entre as doses, tanto do esquema primário como dose de reforço, entendeu? Certo. Entendi. Então, obrigada. Nada. Quem mais, gente? Alice, em relação ao descongelamento, ficou 10 semanas ainda, né? As vacinas é porque tu falou só no freezer de baixa temperatura. Oi, Gutenberg? As vacinas da Pfizer roxa, é porque tu falou só do freezer de baixa Da temperatura. bivalente? A roxa monovalente. Tá falando da roxa? Isso. Isso. Aí ela fica 10 semanas ainda, porque o card que tu mostrou só tem na baixa temperatura, não tem de 2 a 8.
Oi, Neide. Oi, em relação à fase da tampa roxa, que é tipo adulto, é essa? Isso. Exatamente. Isso, essa São, mesmo. são 31 dias a data de descongelamento. 10 semanas são as fases pediátricas. Ah, ficou 31 dias ainda, né? Ah, Isso, entendi. continua 31 dias após E o descongelamento. em relação assim, se vamos supor, eu recebi, ela tá com a data de validade para amanhã, mas ela foi descongelada anteontem. Eu descarto ela com a data da validade ou vai contar a data do descongelamento? Não. Caso esteja com a data da validade para amanhã, leve-se em consideração a data da validade. Desde que ela não tenha sido estendido o prazo, né, de validade, caso seja um lote que está com a validade para amanhã, mas a data de descongelamento dela perpassa, vale a data da validade. Ah, pois tá ok então, obrigado. De nada. Alguém mais? Alice, o link. E Alice, é porque Alice, eu fiz um resumo e faz adulto 31 dias, né? Da data de descongelamento. Da Jans, que a gente já não está quase nem recebendo 6 meses. Baby fase pediátrica e a fase bivalente 10 semanas, né? E na minha anotação de algumas outras reuniões, caso o prazo ultrapasse a validade do frasco, eu vou levar em consideração a validade do frasco. É isso? Eu anotei correto? Isso. Desde que não tenha tido o estadiamento da validade. Foi o que nós falamos anteriormente. O lote está com a validade para amanhã, porém, a data de descongelamento perpassa essa data. Leva-se em consideração a data de validade do frasco. Isso, tá bom. Então, eu anotei corretinho. Obrigada. Aí, eu encaminhei, Alice, eu fiz uma tabela comparativa das 4 vacinas da Pfizer. Por quê? Na prática, quando a gente vai para o campo, quando mistura várias, né, assim, que às vezes a gente está na campanha, a dúvida das colegas que estão vacinando é exatamente a quantidade que a gente coloca. Assim, quanto eu aspiro, sabe, assim, na hora da vacinação, que às vezes a gente pode até se confundir. Aí eu fiz, até enviei para você. Aí depois, se você puder dar uma olhadinha, viu, uma vez ficou bom, ou se tem alguma coisa para eu acrescentar, porque as 2 dúvidas, é o card que vocês encaminham, que é ótimo, né, só que ali não tem a história da dose, que a dose dá um negócio na hora da aplicação, entendeu? Que é o que, infelizmente, pode causar alguns erros, né? E aí eu achei que aqui, para complementar, a gente vai entregar também essa tabela de colocando, né, a quantidade de diluição e algumas outras orientações, para ver se ajuda mais. Bom, então tá bom, querida, obrigada. Tem um card da Pfizer que ela fez, que tem as 3 cores das 3 vacinas. Se tu quiser, depois eu coloco lá no grupo para tu ver. Tá bom, eu até tenho, só que aí eu acrescentei também a da bivalente. Eu coloquei todas, a Baby Pfizer, a Pfizer pediátrica, a Pfizer adulta e a bivalente. Tipo assim, dilui, não dilui, seringa, porque na hora quando Ah, a pessoa entendi. tá ali, né, Eu acho que a seringa Pfizer ainda mente. vai fazer um treinamento dessa bivalente igual ela fez das outras. Acho que possivelmente É ela bom. vai atualizar o card dela. Porque assim, a gente quando está na coordenação é uma realidade. Quem vai para o campo e vai vacinar na prática, você vê assim a real dificuldade de quem está vacinando. E técnicas e enfermeiras exatamente me perguntam na hora, assim, eita, Mônica, eu não tô com a quantidade, eu esqueci, sabe? Porque aí, e agora que vai misturar mais, quantidade maior de vacinas,
eu acho que é a maior preocupação que a gente vai ter que ter. É deixar amarrado exatamente essa aí, com a diluição, quanto é que tem que aplicar, entendeu? Porque eu acredito que vai ser o aprazamento até que a gente já tem, né? O Estado dá, mas essa parte aí eu senti dificuldade. Ter que Pois tá andar com bom. os papel, gente. Exatamente, é andar com papel. Obrigada, ou então no celular. Tá bom. Pois é, Mônica, eu estava observando esse resumo, ficou muito legal, eu gostei, porque aqui tu já traz todas as informações. Manda, eu mandei para Alice. Manda para Grajaú. Pois é, gente, por isso que eu digo, é bom as sugestões de vocês, porque principalmente vocês que estão aí na ponta, né? Porque acaba acrescentando esse quadro de resumo, que ela botou assim, quadro de resumo das vacinas Pfizer, Hematones, Maranhão, aí ela trouxe tudo, né? Alice, só para concluir aqui, grupo prioritário, tomou D1, D2, tem 4 meses, e faz o reforço da bivalente e pronto, aguarda a segunda ordem. Isso, porque aí a gente vai ver se depois desse reforço que a gente fizer para bivalente, se eles vão considerar, né, uma vacinação bivalente a cada 4 meses, né? Não sei. Ou se vai ser a cada ano, né? Talvez. Assim, eu fiquei curiosa, porque alguns indivíduos fizeram D1, D2, primeiro e segundo reforço, e pode fazer no grupo prioritário, após os 4 meses, faz a bivalente. E uma pessoa que fez só D1, D2, grupo prioritário, após 4 meses... Mas aí tu vê, assim, né, vendo pela questão mesmo da formulação das vacinas, a gente sabe que na monovalente tem ali somente especificado uma variante, né? Quando a gente vem para a bivalente, a gente já vem com outras variantes, né, de proteção. Então, acaba que, quando a gente fala da monovalente, trazendo para esses contextos dos reforços a cada 4 meses, né, no caso R1, R2, 4 meses, né, a gente vê aí mesmo um acréscimo só mesmo de revalidação, vamos falar assim, de uma dose booster, né, de titulação aí, né, para melhorar essa titulação de anticorpos, entendeu? E quando a gente vem falando de bivalente, a gente vem falando de uma vacina que ela já vem com uma outra proteção, né, além, não é somente aquela primária, né, mas ela já vem com outras, né, proteção contra outras variantes. Então, acaba que a gente se beneficia, não deixa de não se beneficiar com a proteção, né? Sim, mas é porque... Tanto é que eles... Oi? Tanto é que eles colocam a dose de vacina, né, a dose de reforço, como uma dose mesmo booster, né, como uma dose mesmo que vem para dar essa elevada, né, nos nossos anticorpos, né, para poder melhorar aí a nossa proteção. E a gente sabe que, quando a gente fala dos grupos prioritários, é porque tem essa tendência, né, na diminuição, principalmente da resposta, né, ao antígeno. Então, é assim. A gente faz essa pergunta em relação, é porque a gente, antes de vacinar, a gente tem que esclarecer, né? Claro, com certeza. Várias dúvidas, vários porquês. Mas entendi, obrigada. Certo. Quem é o próximo? Bota aí para as meninas. Ficou claro, gente? Mais alguma pergunta? Alice. Oi, Andreane. Alice, tipo, eu posso estar ofertando para evitar perda para outro grupo que não é prioritário, a bivalente? Então, gente, assim, essas são as sugestões que são repassadas, né, como forma de uma orientação de como a gente vai trabalhar com a campanha, assim como todas. Mas é claro que nós temos aí as nossas especificidades de cada município, não é?
Então, se eu tenho vacinas, eu abri meu frasco, é aquela questão também que vale tanto para as crianças como os adultos, como a monovalente e a bivalente. Se você tem o frasco está aberto, tem ali uma gestante, né, que você está dentro da etapa, né, da primeira etapa. Ela só não está elencada na primeira fase, mas ela está lá na segunda. Eu vou deixar de vacinar? Eu vou perder a vacina? Entende? Então, a gente vai levar dentro dessa proporção de a gente trabalhar essas otimizações de dose. Eu não posso priorizar nesse momento as pessoas que não estão elencadas na fase 1. Mas em caso de otimização de dose, para mim não ter perda, com certeza eu posso estar utilizando. Vocês entenderam, né? Então, isso vale para qualquer campanha dentro da realidade aí do município de vocês. Acho bom até deixar claro isso, né? Para todas as equipes, a gente não pode perder dose. E Alice, em relação a essas metas, porque eles vão estabelecer meta de 90%, né? Para o público-alvo aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu levantamento aqui e eu vou dividir por equipe, eu vou ver o que cada equipe está fazendo e se terminar, aqui no meu levantamento eu vou abrir para o outro público, eu não vou esperar não, porque esse levantamento do Ministério aí, ele não bate com a realidade do município da gente, aí é meio complicado. Eu faço sempre assim, eu vou fazer o levantamento, se eu ver que está todo mundo já vacinado, eu vou liberar para os que querem. Tá certo, Gutenberg. É isso, gente, é vocês montarem as estratégias diante aí das possibilidades do município e deixar isso tudo muito bem informado com as equipes. As equipes precisam estar andando, né, com essa expectativa, né, das orientações que vocês estão passando e a forma de como vocês vão trabalhar dentro do município. Isso é importante. Mais alguém? Podemos encerrar? Então, assim, o que a gente vai deixar como encaminhamento são exatamente o compartilhamento, né, das apresentações para vocês, das notas técnicas também, tanto a 22 como a número 1. A questão do informe técnico, assim que a gente tiver a disponibilidade já do Ministério para a gente já vai estar encaminhando para vocês, e se tiver, gente, necessidade de a gente se reunir novamente para discussão, principalmente do sistema de informação, a gente vai se reunir, tá certo? E qualquer dúvida ou vocês querendo darem sugestões, a gente está à disposição, tá bom? Eu só espero, e eu sei disso, a gente vai ter uma excelente campanha. Nós já estamos dentro desse contexto, eu sei que cada profissional, coordenador, né, técnico, vacinador, a equipe, né, que estão integradas aí nas ações de imunização, elas estão aí já prontas, né, agora é com vocês, a divulgação, a multiplicação dessas informações estão com vocês, então sentem logo com as equipes, compartilhem as informações, para que a gente possa, assim, ter êxito, sucesso, e já iniciar no dia 27 a nossa campanha, assim, com muita vacina para fazer e aí proteger a nossa população maranhense. A gente conta com vocês, tá? E vocês podem contar com a gente. Tá certo? Então, eu quero agradecer a participação de todos, bom trabalho a todos, bom final de semana, obrigada por atender este convite nosso, desta reunião. Logo sexta-feira à tarde, mas a gente resolveu logo dar as primeiras, né, as primeiras orientações para vocês, para a gente não ficar aí, né, muito em cima, com muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, sucesso, tá, gente? Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Boa tarde.